Olá, bem-vindos ao primeiro vídeo de análise de séries temporais, decomposição pelo modelo clássico, usando um arquivo de dados de 18 anos de gastos mensais com publicidade de uma empresa. Então aqui a gente tem aqui a série começando em janeiro de 1998, período 1, e atingindo até dezembro de 2015, período 216. Bom, para fazer análise de séries temporais, é recomendável sempre a gente ter uma série, quando existe sazonalidade, nesse caso aqui, uma sazonalidade mensal, uma série de pelo menos 5 anos, cerca de 60 meses. Nesse caso aqui, nós temos uma série bem mais longa, com 18 anos. Então, o primeiro passo é ver a disposição desses gastos ao longo do tempo. E para fazer isso, a gente pode usar um gráfico muito interessante, que é o gráfico de linhas. Então, como é que a gente faz isso? Esses dados aqui foram fornecidos para a gente, temos aqui o mês, o período do gasto, e a gente vai inserir o gráfico de linhas, que vocês estão vendo aqui. Se vocês já assistiram alguns dos outros vídeos, viram que a gente fez gráfico de colunas, gráfico de pizza, gráfico de dispersão, mas a gente vai trabalhar agora com gráfico de linhas, que permite, então, vários modelos estão disponíveis. Nós vamos usar esse aqui, linha com marcadores. Por quê? Porque ele, além de possibilitar a visualização do comportamento da variável ao longo do tempo, variável gastos, nós podemos também, com os marcadores, identificar pontos específicos. Então, eu vou lembrando sempre que para colocar um gráfico, é apropriado colocar o cursor numa parte vazia da planilha e a gente vem aqui e insere esse gráfico. Bom, vou aumentar ele um pouquinho aqui e vou colocar os dados. Então a gente vem aqui, seleciona o gráfico, botão direito do mouse, selecionar dados. E vamos adicionar a série aqui. No caso, eu vou utilizar os valores de gastos da C2, podemos arrastar até o final, até a C217. Temos 216 dados. E aí, pessoal, já dá para ter uma ideia da distribuição desses dados ao longo do tempo. Certo? A gente aperta aqui, depois aperta aqui e temos o gráfico mostrando a evolução ao longo do tempo. Um fato que eu não disse para vocês é que essa série aqui de gastos, ela já teve a inflação removida. Então, os gastos que estão colocados aqui, em milhares de reais, são gastos que não têm um efeito inflacionário. Porque se você tiver uma série de dados monetários, em qualquer moeda, e fizer uma série temporal, especialmente uma série assim tão longa, 18 anos, e não descontar o efeito da inflação com um índice de preço apropriado, você pode ter uma noção equivocada, né, do crescimento da variável. Então, eu vou remover aqui essa tendência, não há razão para manter aqui essa legenda, e nós temos o comportamento da série no longo prazo. Observa-se aqui, pessoal, que os dados começam aqui, o valor em 56,975 e terminam, o valor aqui termina lá na série, o valor na ponto 216, em 271,907 mil reais. Gastos, então, no mês de dezembro de 2015. Então, observamos claramente um crescimento dos valores no longo prazo. Ou seja, essa série teria uma tendência de crescimento no longo prazo. Lembram vocês que nós estamos trabalhando com um modelo clássico de séries temporais que apresenta o seguinte, que essa série aqui é resultado de 5 componentes: tendência, ciclo, sazonalidade e componente irregular. Esse não é o único modelo existente de séries temporais, existem vários outros. Esse modelo clássico foi um dos primeiros a serem utilizados, que a gente utiliza aqui. Todos os vídeos que vocês vão ver de análise de séries temporais pressupõem isso, que estamos fazendo uma decomposição no modelo clássico nessas 4 componentes. E o primeiro passo é construir esse gráfico aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar um nome para esse gráfico. Vamos aqui em Layout e colocar o título acima do gráfico, colocando gastos mensais
com publicidade. No eixo horizontal, nós vamos colocar os meses. E no eixo vertical principal, os gastos e a sua unidade, que é milhares de reais. Certo? Por que não colocamos no eixo horizontal os meses, como estão aqui, janeiro de 98, etc. Porque depois eu vou querer ajustar tendências por equação a esse modelo e fazer previsões. E é mais apropriado fazer isso se no eixo horizontal não forem colocados os meses, foram colocados os períodos. Fica mais apropriado fazer a previsão. Por isso, a gente deixa dessa maneira. Então, vocês estão observando aqui, claramente, um crescimento no longo prazo dos gastos mensais com publicidade. Então já dá para perceber também isso. E perceber algumas outras coisas, né? Umas flutuações aqui que ocorrem ao longo da série. Isso pode ser indicação de influência de componente cíclica, pode ser indicação de componentes sazonais e eventuais aspectos aqui podem ser indicação de presença de componente irregular, algum fato fortuito que está alterando o resultado da série. Nós vamos ver isso em detalhe nos próximos vídeos, certo? Muito obrigado, então, e até o próximo.